Oi, gente, tudo bem com vocês? Tô aqui com mais um vídeo, pro canal, pra falar sobre um livro que eu terminei faz algumas horas. Eu terminei ontem à noite, na sexta de noite, hoje é sábado. Faz algumas horas que eu terminei, eu até postei lá no meu Instagram, que é o famigerado A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que é da Suzanne Collins, que é um spin-off de Jogos Vorazes. E, gente, o que falar sobre esse livro, né? Meu Deus, foi um desafio pra mim ler até o final, por muitos motivos, mas principalmente porque ele trata da história do Snow, que é o presidente de Panem, lá em Jogos Vorazes, que é um ditador e tudo mais. É um cara péssimo, enfim, aqui a gente tem quase 600 páginas só da história de vida do Snow. Então já dá pra vocês entenderem porque foi um desafio pra mim ler até o final esse livro. Mas vamos entrar logo na história, do que vai falar realmente aqui sobre o Snow. O livro ele é dividido em 3 partes, que eu não vou falar o tema de cada uma, porque eu já acredito que configura como um spoiler aí, e caso você tenha vontade de ler, eu não tô a fim de estragar a sua surpresa, com o livro. Mas ele é dividido em 3 partes, e a primeira parte começa ali, o Snow tem 18 anos, e é incrível como a gente vai vendo ao decorrer das páginas como ele é mau caráter, desde sempre. Eu acredito que ele... Eu não sei se ele já nasceu assim, porque a história começa ali, ele já é praticamente um adulto. Mas a gente vai acompanhando o caráter dele e, gente, eu acredito, desde que ele se entende por gente, ele é do jeito que ele é. Então a gente vai vendo ali, a família Snow sofreu um declínio, porque eles investiram toda a fortuna deles no Distrito 13, em armas e armamento, na indústria bélica mesmo. E durante a guerra que ocorreu lá, o Distrito 13 foi bombardeado. A família do Snow, ela sofreu um declínio bem significativo em seu dinheiro, e tudo mais. Eles não perderam o status social, mas eles ficaram pobres, Os pais do Snow morreram, ele era filho único, e aí no início do livro ele tá vivendo em um apartamento, ainda chique, bem chique, com a avó e a Tigris, que é a prima dele. Ela aparece em Jogos Vorazes, e aqui ela aparece também, e ela é prima do Snow. Eles ainda tentam manter o estilo de vida que eles tinham antes, estilo de pessoas ricas, Ainda que eles não tenham dinheiro nem pra comprar comida do próximo dia. Eles não têm dinheiro pra nada, e isso é o pensamento mais constante do Snow a história inteira. Desde a primeira à última página, o Snow fica batendo nessa tecla que ele não tem dinheiro, que ele precisa manter o status social, que ele precisa mostrar pra sociedade que ele ainda é uma pessoa rica, ainda que ele não tenha dinheiro pra nada. Então, enfim, partindo dessa premissa, vai ocorrer aqui a 10ª edição dos Jogos Vorazes. Teve 9 edições e agora tá na 10ª. E eles fizeram uma mudança lá. A mudança é que eles vão colocar os mentores dos Jogos Vorazes, eles vão colocar os estudantes que estão ali se formando no ensino médio, acredito que seria o ensino médio, que eles estão saindo. O Snow é um deles e ele acaba sendo chamado para ser mentor. O Snow aceita porque no final do Jogos Vorazes, aquele mentor e aquele tributo que ganharem vão ganhar um prêmio. O Snow ele aceita participar como mentor porque o prêmio que o mentor vai ganhar é toda a sua universidade paga, toda a sua vida universitária ali, quando eles forem para a faculdade, vai ser paga pelo governo. Então o Snow não vai precisar desembolsar nada, Como ele não tem dinheiro para absolutamente nada ali, ele fica muito animado e muito afim de ganhar esse prêmio, Então aí a gente vai acompanhando ele vai ser escolhido como mentor da tributo do Distrito 12, que é a Lucy Gray. E, gente, meu Deus, como falar da relação dele com a Lucy Gray, A relação deles dois é uma situação assim complicada, porque o Snow, ele é um mau caráter, ele é uma pessoa péssima, de coração mesmo, no interior dele ele é bastante ruim, mas ele vai se ver ali tendo um interesse amoroso pela tributo que ele está sendo mentor, pela Lucy.
E a Lucy é uma menina, assim, diferente. Ela é uma cantora, ela é uma garota que não é de distrito nenhum, mas ela foi presa no distrito 12. Porque ela participa, ela é de um bando. Eles chamam de bando lá na história. E esse bando, eles são artistas, né? Eles cantam, eles tocam. E eles passavam de distrito em distrito, eles viajavam muito, tocando, se apresentando para conseguir dinheiro, para comer e tudo mais. Mas eles acabaram sendo presos no distrito 12 e estão ali e ela acaba participando da colheita. No exato momento em que eles estão escolhendo os tributos dos mentores, ela tá na colheita e ela acaba sendo escolhida. E acaba sendo a tributo do Snow. Então o Snow conhece ela, eles vão criar ali um certo vínculo entre eles dois, uma certa amizade entre eles. Ela confia bastante nele. Esse relacionamento, essa amizade que eles criam vai evoluindo até acontecer um relacionamento amoroso entre eles, né? E aí a gente vai acompanhando ele no decorrer dos Jogos Vorazes. A gente vê o ponto de vista de um mentor, como o Haymitch em Jogos Vorazes, né? A gente não vê o ponto de vista dele porque Jogos Vorazes é todo escrito no ponto de vista da Katniss, mas aqui a gente pode acompanhar os Jogos Vorazes pelo ponto de vista de um mentor. E após Jogos Vorazes, passa para a terceira parte. A segunda parte é os Jogos Vorazes e a terceira parte é o pós-Jogos Vorazes, né? O que acontece com o Snow depois de Jogos Vorazes. Eu não vou entrar nessa terceira parte, não vou falar muito sobre ela, porque eu vou acabar dando spoiler, e eu não quero dar spoiler pra vocês. Enfim, passada essa parte da história, eu queria falar pra vocês um pouco do que eu achei sobre ela, né? Porque, assim, eu não ia fazer o vídeo de resenha sobre esse livro, porque minha leitura com ele não foi exatamente boa. Tive muitos sentimentos no decorrer da história, mas eu sou muito fã de Jogos Vorazes, então eu pensei ali comigo mesma que eu devia fazer essa resenha para as pessoas que ainda estão em dúvida se querem ou não ler esse livro, né? Primeiramente falando sobre a Suzanne Collins como escritora. Gente, desde Jogos Vorazes eu me apaixonei pela escrita dela. A Suzanne Collins está ali entre as minhas autoras preferidas. E não é à toa porque, mesmo aqui nesse livro, mesmo ela falando sobre o Snow, eu não consegui deixar de gostar da escrita dela. É incrível como ela escreve o livro, como ela cria esse mundo de Jogos Vorazes, como ela faz a gente se sentir dentro da história. Eu acho impecável a escrita dela. Sinceramente, eu acho que não tem erro nenhum ali. Eu adoro o jeito como ela trata de política no livro. Aqui a gente vê muito sobre política. A gente vê o Snow tendo que fazer redações lá para a escola dele sobre a guerra, enfim, o ponto de vista dele sobre a guerra, o caos, controle, contrato social. E eu achei incrível como ela abordou aqui de uma forma, entre aspas, leve, mas fácil de entender, né? Para uma pessoa assim que não está muito habituada com esse tipo de leitura, porque é uma distopia, então acaba sendo mais difícil, eu acredito. Muitas leituras distópicas, elas são um pouco mais difíceis, porque trata assim de um governo ditatorial, tem muita política envolvida, mas a Suzanne Collins consegue escrever de um jeito que a gente entende fácil, sabe? É incrível, eu adoro o jeito como ela escreve. Então eu já recomendo aí esse livro para todo mundo, fã ou não fã, só por causa da escrita da Suzanne Collins. A escrita dela foi um dos pontos que eu mais gostei no livro, né? Me fez aí relembrar um pouco de Jogos Vorazes, né? Matar a saudade, eu diria, mesmo não sendo uma história assim tão boa para ter saudade, mas como eu gosto muito de Jogos Vorazes, né? Eu amo ali a história da Katniss, deu para relembrar um pouco. A segunda coisa que eu gostei foi o fato da Suzanne Collins não ter romantizado o Snow. Ela manteve o Snow a mesma pessoa do início ao fim do livro, apesar de que, nos momentos em que ele tá ali apaixonado pela Lucy, ele acaba se deixando levar, acaba tendo pensamentos mais empáticos, eu diria assim, mais altruístas. Mais empático seria a palavra. Ele acaba tendo esses pensamentos mais empáticos, mas ainda que ele tenha esses pensamentos, nem o amor que ele sente por ela é o suficiente pra mudar ele. Então se ele é mau caráter na primeira página, ele vai ser mau caráter até a última página do livro. Ele vai fazer de tudo pra conseguir ascender socialmente, pra voltar à grandeza da família Snow, né? Posso dizer assim.
Então, ele vai passar por cima de tudo e todos que entrarem no caminho dele, que começarem a ameaçar essa ascensão dele, né? Então, ele vai estar ali não medindo esforços para conseguir o que ele quer. Então, ele é assim do início ao final do livro, e independente dele ter um relacionamento amoroso, um sentimento muito forte pela Lucy, ele não muda de forma alguma. Ele não muda o jeito dele, a personalidade dele por causa disso. E eu gostei muito que a Suzanne Collins fez isso, porque apesar dele provocar um pouquinho, assim, 1% de empatia no leitor, nessas partes que ele demonstra esses sentimentos mais empáticos, a gente não consegue ficar do lado dele por muito tempo, porque simplesmente não dá. Simplesmente não dá pra ficar do lado dele só pela pessoa que ele é. Então eu gostei bastante dela não ter romantizado essa personalidade dele, porque a gente já sabe o que vai acontecer, né, no futuro. Essa história se passa, acredito que uns 40, 50 anos antes dos Jogos Vorazes da Katniss, né? Então a gente já sabe o que vai acontecer no futuro, quem o Snow vai se tornar, né? Então eu gostei bastante dela não ter tentado romantizar nos momentos aqui no livro, o jeito dele, ter tentado criar desculpas para ser do jeito que ele era em Jogos Vorazes, né? Eu gostei bastante disso. Muito obrigada, Suzanne Collins, porque, sinceramente, eu comecei a ler esse livro esperando que ela fosse fazer algo do tipo, né? Tentado criar uma desculpa, um motivo para ele ser do jeito que ele era e tudo mais, pra gente sentir pena, enfim. Mas ela não tentou e eu achei isso incrível. A terceira parte que eu gostei bastante nesse livro foi o bando da Lucy, né? A família da Lucy. Eu achei incrível toda a cultura deles, a música, o jeito como eles se vestem. Eles são pessoas que gostam muito de cores, são muito alegres. E eles cantam músicas muito interessantes, sabe? Eu acredito que são músicas que a própria Suzanne Collins criou, as letras, ela mesma escreveu. E, enfim, o jeito como eles são, o jeito como eles vivem, assim, eles são praticamente nômades, né? Eu achei incrível, a cultura deles principalmente foi incrível pra mim. Toda a história deles com muita cor, muito sentimento. Ai, gente, eu achei incrível. Eu amei esse negócio mais fantasia, mais tipo, mundo assim, encantado deles. Eu achei incrível. A própria Lucy, eu acho ela uma menina muito interessante. Ela é uma garota que a gente quer acompanhar do início ao final do livro. E em muitos momentos eu me peguei pensando por que o livro não é sobre a Lucy? Por que é sobre o Snow, né? Teria me poupado menos estresse e eu teria terminado de ler esse livro mais rápido. Agora, falando um pouco dos pontos que eu não gostei no livro, eu não achei que era necessário ter um envolvimento amoroso ali entre o Snow e a Lucy. Eu não sei, eu acho que a Suzanne Collins é uma pessoa muito romântica, ela gosta muito de romances, enfim. Porque nem em Jogos Vorazes eu achava necessário ter um triângulo amoroso ali. Eu não achava que a história precisava daquilo. A história já estaria completa sem o triângulo amoroso Katniss, Peeta e Gale, né? Então eu achava que já estaria completa sem aquilo. O filme eu fico muito estressada vendo o envolvimento amoroso da Katniss com o Gale, principalmente, que eu acho nada a ver. Pra mim aquilo ali nem devia existir, né? Com o Peeta eu ainda aceito, porque eu acho eles um pouco fofinhos juntos, né? Mas com o Gale, gente, me poupe. Sério, o Gale é insuportável pra mim do início ao fim do livro, eu não suporto. E aqui é a mesma situação. Eu não achei que seria necessário ter um envolvimento amoroso ali, um romance na história, não precisava. E, enfim, o envolvimento amoroso dele com a Lucy me deixou bem, assim, com vontade de largar a leitura. As partes em que eles estão juntos no livro, como um casal, eu simplesmente ficava olhando pro livro, assim, não conseguia ler mais, dava vontade de pular as partes, senti muita vontade de pular essas partes, mas fui guerreira ali, continuei e fui até o fim, né, mesmo com essas partes extremamente chatas. A leitura, ela se torna um pouco cansativa porque o Snow é muito repetitivo. Os pensamentos dele são muito repetitivos, gente, muito, muito, muito repetitivos. Pra vocês terem uma ideia, o livro só foi ter algum tipo de emoção pra mim já depois de 300 páginas. Eu estava aqui na página 300 e alguma coisa, e foi só nesse momento que o livro teve alguma emoção pra mim, no momento lá dos Jogos Vorazes. E um pouquinho após isso, mas depois foi foi força de vontade mesmo, eu terminando de ler esse livro. Justamente porque os pensamentos do Snow são chatos de ler,
de tanta coisa que ele repete, fica repetindo, dizendo que precisa ter dinheiro, precisa fazer qualquer coisa pra conseguir o status social dele novamente, não sei o que, não sei o que lá. Pra não dizer que eu odiei os pensamentos do Snow, eu gostei bastante de como que ele pensava na política de Panem, né, lá da capital, como ele pensava nos Jogos Vorazes como mentor. E eu acho que foram só esses dois, gente. Eu gostei bastante do jeito como ele tratou a política e do jeito como ele pensava nos Jogos Vorazes, como ele descrevia os Jogos Vorazes como mentor, né? Tirando as partes que ele ficava pensando na Lucy e tudo mais, enfim. Então, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes é um livro que eu recomendo se você for fã do universo de Jogos Vorazes. Eu recomendo bastante, porque aqui vai tratar de anos antes da época da Katniss. Então, se você tiver curiosidade de saber como eram os Jogos Vorazes antes da época da Katniss, né? É incrível ver como era antes, porque era horrível, gente. Pra vocês terem uma ideia, a época da Katniss foi com mais tecnologia, com mais tudo, praticamente, porque aqui não tem nada. Aqui os tributos eles são tratados como se fossem bicho, literalmente bicho. Por exemplo, tem uma cena aqui que o reitor lá da escola do Snow fala que os tributos passarem fome era uma coisa normal. Então o reitor simplesmente fala pra ele que é uma cláusula lá que tá dizendo que eles têm que passar fome, entendeu? Então a época da Katniss foi a época com mais tecnologia, a época mais fácil de acompanhar os Jogos Vorazes, a capital e os distritos de acompanhar os Jogos Vorazes, na época que muita gente não acompanhava. Achava muito tedioso os Jogos Vorazes, não gostava porque era muito brutal, tudo mais. E foi a partir dessa 10ª edição que eles começaram a envolver a mídia, começaram a tratar os Jogos Vorazes como um entretenimento, sabe? Aqui que eles começam a dar comida pros tributos, né? Eles começam a fazer patrocinar os tributos, e aí os tributos conseguem receber as comidas na arena, que nem é como acontece na época da Katniss. Então, se você for fã, recomendo muito que você leia A Cantiga dos Pássaros e da Serpente. Não exatamente por causa do Snow, porque, sinceramente, se eu pudesse passar sem saber a história do Snow, não mudaria em nada a minha vida. Mas a história de como os Jogos Vorazes foi evoluindo, de como foi mudando as coisas até chegar na colheita da Katniss, eu acho muito interessante, né? Que a gente, como fã, saiba essas coisas. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu queria mais conversar mesmo com vocês sobre esse livro, porque eu terminei de ler e eu surtei. E eu quis vir falar pra vocês sobre ele, né? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, caso vocês ainda não sejam inscritos, de deixar o like de vocês, de comentar alguma coisa, se vocês acharem bom comentar. Me digam se vocês já leram esse livro, o que vocês acharam. Ia ficar muito feliz de ver, de ler os comentários de vocês e interagir com vocês. Me sigam no Instagram, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Tô sempre postando lá os livros que eu tô lendo, que eu já li, enfim. Tá tudo lá no meu Instagram. E é isso, gente. Beijo vocês no próximo vídeo. Tchau!